Olá, meu nome é Tatá e hoje eu vim contar o meu testemunho de uma forma resumida e para o vídeo não ficar longo, se vocês quiserem eu posso estar trazendo outros vídeos aqui com cada parte detalhada. Mas em resumo, tudo começou aos meus 6 anos de idade dentro de uma igreja. Desde criança eu tinha um fervor para buscar a Deus. Pena que isso foi roubado de mim, a minha inocência, né? Dentro de um lugar tão sagrado, para não usar outros termos aqui. Então, desde essa época, eu vinha carregando uma dor muito profunda, ainda minha mente bloqueou a memória. Então, assim, eu sentia, mas não sabia o porquê, eu estava sentindo, e fui vendo todo mundo como mal. E foi me afastando de todo mundo, falando que eu odiava minha família, e meu pensamento sempre foi. Na verdade, no início era sempre pedir a Deus para morrer. E quando eu sofri um acidente e isso não ocorreu, eu parei de conversar com Deus, eu cortei contato. E só pensava assim, vou trabalhar, vou sair de casa aos 18 anos e vou viver minha vida sozinha, já que ninguém liga pra mim, não importa comigo. Na escola eu sofria bullying. Até então eu tava mais ou menos com aquele pensamento de trabalhar, sair de casa, viver minha vida, isolado de todo mundo, mas viver minha vida. Mas aí aos 17 anos aconteceu um outro fator pesado onde eu contei para minha família, eles reagiram da forma deles. Eu achei que a forma deles de reagir estava errada. Então eu meio que fiquei fora por algumas semanas, depois eu voltei. Quando eu voltei, eu conheci uma pessoa que eu fui morar com essa pessoa. Em torno de 2 meses do que o fato aconteceu. Então eu não tinha psicológico nenhum pra ir morar com alguém. Quem dirá pra ficar com alguém, né? Mas a parte boa foi, tive experiência de morar sozinha. Vi que as coisas não são tão fáceis assim como a gente pensa, principalmente quando a gente é de menor. Aí eu vou conseguir um emprego, vou trabalhar, vou conseguir isso, vou tirar minha carteira, vou fazer milhões de coisas. Então eu descobri que não era. Conheci pessoas novas, aprendi a cuidar de uma casa, de animais, de coisas que eu não fazia. Não que minha mãe não me ensinava, mas que eu não tinha interesse nenhum em aprender. Eu estava fechada no meu mundo. Depois de um ano morando com essa pessoa, eu voltei para casa, graças a Deus não tive mais contato nenhum. Depois disso, eu fiquei indo e vindo entre relacionamentos. Só que os meus relacionamentos acabavam que duravam 1 ou 2 meses. Ou quando. Aí era sempre assim: eu descobria que a pessoa tava me usando, vocês sabem pra quê, e eu pegava e ó, saía fora. Só que eu sempre queria, mas eu não queria um relacionamento de fato pra ter, casar, ter filhos, de essa coisa bonitinha e tal. Era querer um relacionamento pra tirar dentro da casa dos meus pais, porque eu não queria ver a cara de ninguém, que a minha família pra mim tava contra mim. O mundo tava contra mim. E eu acabava descontando tanto nas pessoas que eu conhecia, quanto na minha família. Depois de muitas indas e vindas, saindo de casa, voltando de casa, finalmente, eu tomei vergonha na cara. Não tanto assim, mas assim, teve uma vez que eu tinha brigado com a minha irmã e o meu tio me chamou pra ir pra igreja. Aí eu fui com o coração cheio de ódio. Eu passei o dia inteiro pensando: preciso me vingar dela, preciso fazer ela sentir exatamente o que eu senti e o dobro ainda pra ela aprender a não mexer mais comigo. Só que na hora que eu pisei na igreja, eu pisei um pé. Eu nem entrei na igreja, não. Eu coloquei meu pé no degrau da igreja assim pra entrar. Toda aquela raiva que eu tava sentindo, assim, ela simplesmente se anulou. Eu fiquei neutra, só prestando atenção no culto inteiro. Aí desde então, sempre eu fui nos cultos com meu tio, fui ouvindo a palavra, aí a plantinha já foi começando a ser, como é que fala, a ser regada, porque anos antes Deus já tinha plantado essa sementinha. Só que dessa vez eu fui na igreja mais vezes, ouvi a palavra mais vezes, só que eu mesma não orava, era, ora pra mim, eu tô com depressão, ora pra mim, eu tô com isso e aquilo. E foi indo até que uma vez um pastor virou e falou comigo que não adiantava eu ficar pedindo oração, não, que eu mesmo tinha que ir diretamente até Deus. Que a morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele foi justamente para isso, para a gente ter acesso direto ao Pai. Até que eu fiquei pensando naquilo e refletindo sobre isso, aí eu parei de pedir também. Aí até que um dia, quando a gente chegou de viagem, teve um dia que eu simplesmente me tranquei na live e fui chorando, 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 falando. Eu falei que eu odiava a Deus, falei tudo que aconteceu, que eu culpava ele de tudo. Mas até então também eu não lembrava do que me ocorreu aos 6 anos de idade. Eu fui me lembrar disso, começar a me lembrar de uns 3 a 2 anos pra cá. Quando eu de fato decidi pedir a ajuda a Deus mesmo, eu tinha parado pra analisar que. Você já parou pra pensar o quanto é injusto você se machucar, se maltratar por culpa de outras pessoas?
Foi o pensamento que eu tive. Eu parei de começar a pensar. Antes eu queria me machucar pra me lembrar do que eu tava sentindo. Aí eu comecei a pensar. As pessoas me machucam e eu tenho que me machucar de volta. Aí eu comecei a buscar ajuda de outras formas. E eu falei, dane-se se o que aconteceu com elas, eu vou dar a volta por cima. Eu não quero mais estar nessa situação. Então, por mais que eu tava ali querendo, eu não queria nada além de acabar com aquela dor. E eu comecei a ter essa linha de raciocínio, achar muito injusto eu sofrer mais do que o necessário por conta. Aí a pessoa me maltrata, me machuca, eu tento, né? E as pessoas saem de boa como se nada tivesse acontecido e rindo ainda, feliz do que estava acontecendo comigo. Foi quando eu busquei mais a Deus, fui buscando mais Ele. Mas antes de eu ter tanta intimidade com Deus assim, há 5 anos atrás ocorreu um outro fator de novo, que na realidade foi desse fator que me fez pensar diferente. Enquanto as pessoas que estavam me machucando estavam se dando bem, eu estava me deixando ficar mais mal do que o necessário. Aí aos 24 anos, nos períodos dos meus 22 aos meus 22 anos e meio, aos meus 24 anos, eu fui buscando mais a Deus, fui indo na igreja, fui ouvindo mais a palavra. Até que aos meus 24 anos, eu fui batizada e fui pega no meu batismo de surpresa. Eu ia na igreja, as pessoas falavam, você quer se entregar para Deus? Você confia nele? Eu falava que sim, marcava o batismo e eu não ia. Porque eu tinha aquele pensamento, eu errei, Deus é meu pai, se tá todo mundo falando que Deus é meu pai, então ele vai me castigar. E eu não ia por medo. Até que um belo dia, uma quarta-feira, Deus foi lá e me pegou pelo braço e falou, você vai ser batizado, eu quero te salvar, eu te amo, eu tenho um propósito para sua vida. E tanto é que eu não tenho marcas nenhuma do que eu fazia. Graças a Deus, porque ainda tem gatilhos de algumas coisas, então acredito que teria sido pior se tivesse ficado com marcas. Mas Deus sabe o que faz, né? E ele me salvou naquele mesmo dia que eu fui lá na igreja. Eu fui por causa de um curso de teologia que eu queria me aproximar de Deus, saber mais quem ele era, e eu saí de lá batizada. Que Deus é assim, que quando ele quer fazer, ele faz. E desde então, de lá pra cá, eu tenho vivido muita coisa nova. Eu já sabia que eu teria que mudar, eu já sabia que muita coisa que eu fazia, muitos hábitos ruins, eu teria que mudar. E eu ficava naquela culpa, agora eu não posso pecar, agora eu não posso fazer nada, eu tenho que ser a filha perfeita. E, gente, não vai nessa onda, porque isso quebra. E não espera você mudar para se aproximar de Cristo. Ele muda. E eu fui quebrando a cara, me envolvi com uma pessoa que eu achei só porque era da igreja, ia me tratar bem. Acaba que essa pessoa, no momento que eu dei uma crise de ansiedade, essa pessoa simplesmente me largou de mão. E nessas indas e vindas eu aprendi muita coisa. Eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me aproximar de Deus. Comecei, em vez de eu buscar suporte na igreja, o que não é errado, mas eu procurei suporte na Bíblia. Comecei a ler, a estudar, a buscar vídeos de como ser a mulher de provérbios. Comecei a treinar, mesmo que eu não tinha ninguém. Então, a mulher de provérbios, ela não espera ser casado para poder fazer as coisas. Se você mora na casa de seus pais ou mora sozinha, você pode aplicar isso na sua vida, sozinho. Que quando a pessoa chegar, você não vai ser pega de surpresa, você já vai estar preparada. No ano passado, eu me envolvi com uma pessoa que eu achei que era a pessoa, que tava 2 meses conversando, fui pro outro estado por causa dessa pessoa. E quando eu tava na casa dessa pessoa, eu vi quem a pessoa era e eu já tava me apegando, né? Que todo dia a gente conversava e tudo mais. Só que eu fui pegando umas coisinhas ali que não era do meu agrado e eu fui orando. Eu fiquei um dia inteiro, uma tarde inteira orando, conversando com Deus, pedindo sinal a Deus, pedindo uma resposta. E Deus me deu. Deus disse pra mim ir embora pra casa dos meus pais, que ele já tinha alguém pra mim. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, eu voltei pra casa da minha mãe e meu pai e cortei o contato com a pessoa. E aí eu comecei a pensar o seguinte: se Deus tem alguém que é preparado pra mim, será que eu estou preparada pra pessoa? Será que eu não vou estragar a pessoa? E eu comecei a perguntar a Deus o que ele queria que eu fizesse no tempo de espera. E ele me instruiu a estudar sobre o casamento. O que acontece? Ele usou uma moça pra falar comigo, que eu tava em um grupo. Deus usando, falando com ela que já tinha alguém preparado pra mim, que ainda naquele ano eu ia casar, que eu tinha a opção de escolher, né? Ele sempre dá a opção de escolha. Eu ficava lá sofrendo, pensando que essa pessoa ia mudar e talvez ela nunca mudasse e eu ia continuar sofrendo. Eu voltava e esperava a pessoa que ele tinha pra mim. E que ele já tava cansado de me ver sofrer e que tava na hora de eu ser feliz e essas coisas todas bonitas aqui, que eu não vou lembrar de tudo. Mas em resumo foi, eu voltei, pedi o que era pra me fazer em espera,
Comecei a estudar sobre casamento, sobre filhos, e 2 meses depois eu conheci meu marido. E pasmem, ele falava o tempo todo que não queria morar junto. Não quero morar junto agora. Até que um dia, finalmente, ele se decidiu e a gente tá aí. Dia 1º de agosto a gente faz 1 ano juntos. E dia 2, comemoração desse 1 ano, mais o nosso chá de panela. Porque sim, a gente vai casar. E de aliança em tudo. Todos os relacionamentos que eu tive, nenhum teve coragem de me assumir de verdade. E olha aqui, uma aliança. Gente, é sério, se entregue para Deus. Com Deus, tudo é melhor. A melhor forma de acabar com qualquer escuridão é a luz. E Jesus Cristo é a luz. Se você não aguenta andar, se você não aguenta falar, só pensa, chama Jesus para pertinho de vocês. Foi o que eu fiz. No começo, eu não aguentava falar nada do que eu tava sentindo, mas eu falei, Senhor, eu preciso de você, eu não consigo dar um passo. Eu não consigo ir até você. E ele me curou e esperou. Eu estava bem o suficiente para poder conseguir falar tudo que eu estava sentindo. E ele me curou e tem me curado todos os dias. Minha vida, desde que eu me entreguei para Cristo, não falo de entregar de ir lá e me batizar, mas o fato de eu falar, Jesus, eu quero sua ajuda, melhorou 1000%. Hoje eu já pedi desculpa à minha família, já incluo minha família, que eu falo assim, meus pais, meus irmãos estão tentando me reconciliar, que alguns ainda têm mágoa, guarda mágoa ainda, e então cada um tem o seu tempo, mas já tô dando o melhor com eles. Nossa, com a minha mãe, então, que eu tinha rixa hoje em dia, eu já falo que amo ela, antes, coisas que antes eu não falava, eu abraço ela. Fora os meus relacionamentos que melhorou tanto comigo mesma quanto as pessoas de fora, gente, Deus me entregou um homem maravilhoso. Vocês não estão entendendo. Ele, se precisar, ele me dá comida na boca. Ele cuida muito bem de mim. Não, o erro é assim, ó. Tenho dó só de quem? Sabe de quem? De quem perdeu. Tanto quem me perdeu e quem perdeu ele. Porque Deus uniu a gente com um propósito. E vocês vão acompanhar esse propósito. E você, sério, você que tá aí no fundo do poço, que tá na escuridão, não se entrega pra escuridão, não. Busque a Cristo. Cristo é a sua luz. Você vai ver o tanto que sua vida vai melhorar, o tanto que seus pensamentos vai mudar. Eu não mudei os meus pensamentos sozinhas. Eu fui pedindo ele orientação e fui fazendo a orientação. E um pouquinho, não fica com medo não de, como eu vou entender? Ele vai falar com você da maneira, ele sabe exatamente qual maneira cada um dos filhos dele precisa de ajuda e qual maneira você vai entender, vai escutar e vai enxergar ele. E ele vai trabalhar isso. Ele só quer que você peça ajuda. Somente isso. E siga suas orientações, confie. Foi o que eu fiz e tem funcionado muito bem. Então é isso, gente. Fiquem até o próximo vídeo. É nóis.